Vamos sem demora para a segunda parte. Ou sim, capítulo 2. Estude bem o capítulo 1 e vamos já para o capítulo 2. A graça é a fonte e a fé a condição da salvação. A Bíblia fala: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8. Salvação, tomamos posse dela pela fé, e ela nos vem como favor imerecido. Mas não podemos esquecer que foi pago o preço do sangue do Cordeiro de Deus, sem defeito e sem mácula. Foi imolado, sacrificado na cruz e é o núcleo da fé. Sem Cristo não teria graça, não teria fé. E você não poderia ser salvo mediante a fé em Cristo. Logo, fica bem claro que a graça e a fé não é um ente, uma pessoa, e sim dom de Deus. Não se deve confundir a embalagem com o conteúdo, o símbolo com o conteúdo. Graça e fé têm autor e consumador. Nós analisamos isso no primeiro capítulo. Graça e fé têm autor e consumador. Não devem ser idolatradas. A palavra graça, fé. O Cordeiro de Deus que foi sacrificado na cruz é a pessoa, é um ente, o Cristo, o autor e consumador da fé, da nossa fé, o caminho, a verdade, a vida. Se não por ele, ninguém vem, nem vai ao Pai, nem permanece. Enfim, toda possibilidade começa nele. Sem ele, a salvação não pode concluir. Ou seja, a graça e fé é presente de Deus, por onde trabalha a salvação no homem, em Cristo. A Bíblia diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação ou reconciliação mediante a fé. Romanos capítulo 3, versículo 25. Disse Jesus o que ninguém poderia dizer e ser verdade. Está consumado. João 19, 30. Tetelestai era uma palavra comum dita na época. Era uma palavra em grego habitual, conhecida, dita sobre quando uma obra era concluída, terminada. A pessoa fazia um quadro, ele dizia: tetelestai, está consumado. Quando era concluído uma obra, qualquer, importante ou não, dependendo do autor, falava: tetelestai. Está consumado. Jesus, ele declarou: está consumado.
Isso significa muita coisa para a humanidade. Isso significou que todas as profecias do Antigo Testamento, referente à sua obra na cruz, estavam então cumpridas e terminadas. Tudo que representava Cristo, existente nos rituais e objetos do tabernáculo, no ministério sacerdotal e do sistema figurado do sacrifício dele, estavam completamente terminados e cumpridos. O sangue de Cristo foi derramado, o sacrifício foi feito, o aguilhão da morte fora removido. Os símbolos e profecias do Antigo Testamento foram cumpridos. No entanto, muitos têm interpretado enganadamente a expressão "está consumado". O termo "está consumado" não entende que Deus patrocina o pecado. É o oposto disso. Lembre-se disso. É daí que começam as coisas erradas. O brado "está consumado" entende que a obra de redenção em relação à humanidade está completa. O caminho da salvação foi aberto, no qual um Deus justo pode perdoar o injusto, o mais vil pecador, o transgressor da lei divina. Quando se arrepender dos seus pecados. Entenderam? Porque vem a pergunta: como um Deus justo pode perdoar um pecador? Ele tornaria um injusto, um cúmplice? Mas nesse processo da morte de Cristo, isso se tornou possível. Jesus Cristo é nossa justiça. Quando o pecador arrepende dos seus pecados em Cristo contra Deus, ele recebe a justificação. Nós falaremos no 3º capítulo. Os seus pecados são justificados. Leia em Romanos capítulo 3, 25 a 26. Isso pela graça de Deus, mediante a fé pelo sangue do seu Cordeiro sacrificado, sua justiça. Esta é a razão porque Jesus Cristo se torna o único caminho para a salvação. Nenhuma outra fonte pode salvar. Leia João, capítulo 14, versículo 6. E outros. Portanto, os irmãos, tende ousadias para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. O véu que separava já não separa mais para aqueles que se arrependem. Toda a humanidade pode ir ter com Deus. O véu do templo se rasgou em 2. E o homem justificado pode então entrar na presença de Deus. Entrar na presença de Deus. Por conseguinte, não vivemos mais sobre escravidão da lei. A lei escravizava. Ele mostrava o erro, mas não trazia a resposta.
E toda verdade mostrada que não tem resposta resulta em morte. Hoje a lei existe normalmente, mas existe a resposta, Jesus Cristo. Ele nos mostra o pecado e nos leva para Jesus. É a bondade de Deus. Nós já não estamos sobre a escravidão da lei. Em vez disso, vivemos na liberdade da graça de Deus, santificando. Romanos capítulo 6, 12 a 23. Leia com atenção, analisando o texto e o contexto. Não fique pegando pedacinhos. Aí você morre na paradigma construída por homens. A estrutura da fé é a Bíblia. É pensamento e vontade de Deus. Todo tipo de fonte contrária tem que morrer. A obra da redenção em relação à humanidade está completa. Está completa. Mas não se pode interpretar de uma forma invertida. Abaixar o preço da graça. Cair nesse sistema de perversão. Invertida, perversa, que produz o oposto do certo. O inverso do alvo dele. Leia com atenção Apocalipse 21, 17. O tempo da graça não entende que Deus Santo financia o pecado, e sim o inverso disso. Ele pagou tudo para que o homem volte a ser santo, volte e se limpe de toda sujeira, do lamaçal do pecado, do vômito do cão. Volte para o caminho, para a verdade. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Purifica. A palavra de Deus lava, limpa. E como tem gente pregando que isso não é verdade. É o anticristo. Precisamos ser trabalhados por Deus constantemente, manter em metanoia, em arrependimento, na conversão, e viver e existir nele. Discutiremos isso no capítulo 3. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Ligue isso com João capítulo 14, versículo 6. E se você quer estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, de fato, e não ser expulso de lá, é necessário que seja justificado em Cristo. A Bíblia diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Antes que Deus falasse com você. Deus fala através da natureza. Deus fala através de situações. Deus fala através da Bíblia. Deus fala através das pessoas e etc. E você sabe que Deus é real. Portanto, existe uma eternidade, porque Ele é eterno. Logo, precisamos batalhar para estar neste caminho. Mas como é santo,
aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, em todo tipo de procedimento. Aprender com ele a viver, a ser limpo, santificar o nome dele, trazer de volta a imagem dele em nós, verbo em nós. Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ele é o modelo. Com isso, não estou dizendo e nem estou ensinando que você tem que virar uma santidade. Não. Tem que ter uma vida de santificação nele. Nós falaremos muito no capítulo 3. Leia 1 Pedro 1, 14 a 16. Isso é muito importante. De forma que o ensino oposto disso é conspiração contra a obra consumada de Cristo. É uma conspiração. Você sabe que existe a conspiração. Eu tenho informações, pessoas entrando dentro da igreja para provocar a conspiração contra Cristo. São pessoas, objetivamente, mas subjetivamente são demônios. Cuidado. Portanto, fique sabendo o seguinte: a obra consumada de Cristo não lhe beneficia, não adianta em nada, se em crendo o seu coração não ter encher de convicção do pecado, seguido de arrependimento e conversão pela fé para o caminho. Não adianta nada. Leia esta realidade em João capítulo 3, versículo 16 a 21. João capítulo 3, 16 a 21. Não fique só no João 3, 16, mas analise texto no contexto. E leia também João 14, 6. Romanos 12, 1 e 2. Eu vou citar textos aqui para que você possa analisar aí na sua casa, quando estiver fazendo o autoestudo. Leia também Atos 3,19. Isso é muito importante. A obra consumada de Cristo não lhe beneficia em nada, não vale em nada, a menos que você tenha sido salvo do poder do pecado. Mateus 1, 21. Mateus 1, 21. Ezequiel 3, 19. 1 João 3, 5. Romanos capítulo 12 a 23 e etc. Você tem que viajar na Bíblia, entende? A obra consumada de Cristo não beneficia aquele que vive na prática do pecado, ou seja, na iniquidade. Pecado é ato de transgredir a lei, a verdade. A iniquidade é o ato de você exercitar sabendo que é pecado. Ou você identificar que é pecado, você sabe, mas você legaliza aquilo e vive aquilo como aquilo fosse santo, não pecado. Estou politicamente correto, então está bem. Não está, não. Deus é imutável. Deus não muda. Você tem que mudar. Pecado tem que sair da nossa vida, em nome de Jesus. Estamos falando
em algo além da matemática, além da física. É o poder de Deus em nós. Se isso não é verdade, então, qual é o sentido da sua vida, da nossa vida? Romanos 1:16 a 32, leia com atenção. E também leia Romanos 3:20 a 26. Leia também Romanos 6:1 a 23. Não leia só o versículo 23. Romanos 8:1 a 17. Isso é importante. Leia 1 João 3:8, 3:8 e etc. Ela nada beneficia se você ainda ama o mundo. Você sai das trevas para a luz. E como que você ainda ama as trevas? Você sai do poder de Satanás para o poder de Deus. E por que ainda você vive o poder de Satanás? Tem algo de errado aí? Adora com os lábios, a Bíblia fala, mas o coração está adorando Satanás. E Jesus disse, vocês não fazem a minha vontade porque vocês, né, as pessoas que vivem assim, satisfazem o desejo de Satanás. Fala que está na luz, mas no entanto está satisfazendo os desejos de Satanás. Não estou dizendo para você virar uma santidade, mas estou falando para que todos nós temos que ser trabalhados na santificação. Nós não podemos amar o mundo. É impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, se não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça como Ele mandou, Mateus capítulo 6, 31 a 34. Tem algo de errado. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Sair das trevas para a luz. E sempre buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque você é tentado para voltar neste reino das trevas, aonde a pessoa continua caindo. Falamos isso no primeiro capítulo. Na vida cristã, você tem que manter no reino de Deus e buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. A lei, a verdade, como ela é. E a justiça de Deus mostra a nossa feiura, mostra quem somos. É um espelho que mostra a nossa cara e dá-nos oportunidade para arrependermos, convertermos, limparmos, lavarmos no sangue de Jesus, através do poder do Evangelho. Leia Romanos capítulo 1, 16 a 17. A justiça de Deus revela o nosso pecado. E assim, se nós amarmos a justiça de Deus, naturalmente vai ter a subtração das coisas ruins. Isso tem o nome de santificação. É manter convertido no estado de metanoia e crescer em Cristo, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é ser cristão. Outra coisa é ser mercenário, um falso profeta e assim por diante. Nunca chegue nesta posição de baixaria. Ok? Leia também 1 João 2, 15 a 17. 2 Coríntios 13 e 5, e etc. Leia a Bíblia. Se você é do reino, tem que comer das coisas do reino.
ela não lhe beneficia em nada, a não ser que você seja uma nova criatura nele. 2 Coríntios 17, 21. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, a favor da verdade. 2 Coríntios 13, versículo 8. Você tem que ser nova criatura. Isso é demonstrado através do quê? Dos frutos apenas. Vai além da física. Vai além da matemática. É através dos frutos. Algo tem que estar acontecendo. O poder de Deus vai estar te ressuscitando e você vai produzir as mesmas seivas da videira. Frutos que a Deus glorificam. Logo é bom deixar bem claro que Deus é Deus de amor, Ele é o amor, mas é também um Deus de santidade. Deus não declara os não salvos justificados, inocentes, enquanto não acontece conversão. Deus jamais justificará se você não se arrepender e não se converter e não se manter. Entende? Porque Deus é Deus de amor. Ele é amor. Existe a santidade. Ele é puro. Naturalmente, a santidade vai acionar a justiça. E a justiça de Deus não deixa que um pecador como está tenha comunhão, uma união com Deus Santo. A justiça de Deus, a santidade de Deus lança fora o pecador. Por isso tem que passar através de todo o processo e viver Cristo. Oposto disso, ele tornaria injusto. Seria um dano, uma ofensa à sua justiça. Entraria em luta, conflito com a sua santidade, em contradição ante a sua afirmação que diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Se ele aceita o pecado, ele se torna cúmplice do pecado. Ele não dá licenciosidade para vivermos na prática do pecado. Deus Santo não é licencioso. Deus não abusa da licenciosidade. Deus não abusa da liberdade. Ele não dá abertura para o pecado. Ele não é licencioso. Ele não é desregrado, desordenado. Faz tudo, consuma tudo e depois eu te salvei. Agora você já tá tudo pago, tá de graça, agora você pode bagunçar, você pode ficar nadando aí junto com o diabo, né, com o meu adversário, com o seu adversário. Entende? Você aceitaria? Chega o marido e diz: ó, esposa, eu te perdoei. Agora, já que você recebeu o perdão, você pode sair com todos os homens?
Nem você aceita. Você aceitaria o seu marido? Eu te perdoei, marido, agora está perdoado, já está justificado, agora você tem o mundo nas tuas mãos. Nem você. Logo, portanto, Deus não faria. Né? Ele não é desregrado, desordenado. A graça dele não pode agir opostamente aos bons costumes. Ofensivo ao pudor, libertino, lascivo, ele não pode ir contra. Ele não age com ambiguidade. Examine a palavra de Deus para si e por si mesmo. Vença todo tipo de conspiração, o plano formado secretamente contra o poder de se salvar em Cristo. Vença. Estamos vivendo o período da apostasia, principalmente as igrejas que crescem. Eles estão fechando os olhos para a palavra, o negócio deles é crescer, 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 é uma bolha. Está escrito na Bíblia. Eu não sou contra o crescimento, mas sou contra a fermentação. Precisamos trazer um avivamento. E a maneira de trazer avivamento é voltar para a verdade. Pela graça, mediante a fé. Se você não está nisso, fé em Cristo. Vê se não está no caminho contrário, o de ser salvo, que nega Cristo. Valorize a sua alma. Leia 1 João 4, 5 a 6. Vamos fazer uma recapitulação. Entendemos que graça é a fonte e a fé é a condição da salvação. O homem não pode aplicar-se retamente, diretamente ao arrependimento, senão reconhecer Deus. E reconhece Deus através da natureza, através da situação, e através da palavra, a ação do Espírito Santo, a ação da Trindade, essa inundação da graça em cima do pecador, tentando fazer voltar para a base. Entendemos também que o pagão incrédulo, o não salvo, ou aquele que deixa a fé, que abandona a fé, desvia, não tem a fé que salva. Portanto, não agrada a Deus. Senão um estado mórbido da crendice que leva à morte. Leia Romanos, capítulo 10, versículo 16 a 17, com atenção. O que Cristo consumou na cruz é suficiente para a salvação. Salvação do homem que se arrepende. Aprendemos isso. Entretanto, nenhum pecador que se recuse a crer, resiste a Deus, pode ser salvo. A salvação implica unicamente para aqueles, implica em arrepender, crer e arrepender. E é aplicada unicamente para aqueles que creem, têm fé em Cristo. É aplicada, válida, somente para aqueles que estão no caminho, se mantendo na verdade, se alimentando, se nutrindo de Cristo e crescendo em santidade, crescendo em amor, crescendo em Deus. Tem que ter fé em Cristo.
Entende? Do oposto, a gente vai morrer na crendice. Com estas instruções, vamos finalmente para o capítulo 3. Ok? Capítulo 3. Capítulo final. Onde será verificado as 8 fases. As fases da salvação. Não deixe de concluir o assunto, o estudo. Deus te abençoe e bons estudos, mas não deixe de concluir, ok? Não deixe de concluir.